Meu marido me traiu com uma mulher 10 anos mais nova, abandonando 15 anos de casamento para viver uma fantasia de juventude eterna no apartamento novo dele. Ele jurou que seria feliz, que aquela era a vida que ele sempre mereceu. O que ele nunca imaginou é que eu tinha guardado a chave reserva do apartamento, e que 3 meses depois da traição, ele ainda estaria encontrando glitter brilhando em cada canto escuro da sua nova vida perfeita. Não sei exatamente quando percebi que meu casamento estava morrendo. Talvez tenha sido quando Bruno parou de me olhar nos olhos durante o café da manhã, ou quando ele começou a trabalhar até tarde demais, com frequência demais. Depois de 15 anos juntos, você desenvolve uma espécie de sexto sentido para as mentiras mal contadas, para os silêncios que dizem mais do que qualquer palavra. Mas eu era boa em fingir que não notava. Era boa em ser a esposa compreensiva, a que não fazia cenas, a que acreditava nas desculpas esfarrapadas sobre reuniões de última hora e projetos urgentes. A verdade chegou numa terça-feira qualquer, do jeito que as piores notícias sempre chegam, sem aviso, sem preparação. Uma amiga me marcou numa foto no Instagram. Era Bruno, num restaurante que eu nem sabia que existia, com uma mulher que parecia ter saído direto de um ensaio fotográfico. Cabelos longos e perfeitamente lisos, um sorriso confiante, aquela postura de quem ainda não conheceu as decepções da vida. Ela tinha 26 anos, descobri depois. 26. Eu tinha 37, e de repente cada ruga ao redor dos meus olhos parecia gritar a minha obsolescência. Confrontei Bruno naquela mesma noite. Não houve drama, não houve gritos. Ele simplesmente confirmou, com uma calma que doeu mais do que qualquer grito poderia doer. Disse que Larissa o fazia sentir vivo de novo, que comigo tudo tinha se tornado rotina e obrigação. Disse que ele merecia ser feliz, como se eu não merecesse. Como se 15 anos de companheirismo, de construir uma vida juntos, de apoiar os sonhos dele enquanto eu engavetava os meus, não significassem absolutamente nada. Ele saiu de casa numa sexta-feira. Levou suas roupas, seus livros, aquela guitarra que ele nunca aprendeu a tocar de verdade, e me deixou no apartamento que sempre foi nosso, mas que de repente parecia grande demais, vazio demais. 3 semanas depois, ele me ligou para avisar que tinha alugado um apartamento novo. Um lugar moderno, com vista para o parque. Perfeito para o recomeço dele com Larissa. Falou com tanto entusiasmo, como se eu fosse uma velha amiga que deveria compartilhar da sua felicidade. Eu segurei as lágrimas e respondi com monossilábios educados, porque mesmo despedaçada, eu ainda tinha dignidade. O que Bruno não sabia era que eu tinha guardado a chave reserva daquele apartamento. Ele tinha me dado quando assinou o contrato, num momento de empolgação boba, dizendo que seria nosso escritório compartilhado antes de conhecer Larissa, antes da vida dele virar de cabeça para baixo. Eu tinha esquecido dela, perdida no fundo da gaveta de quinquilharias, até o dia em que ele me contou, radiante, que ia viajar com ela para a praia durante um feriado prolongado. Eles iam para Búzios, disse ele. 4 dias de romance à beira-mar. Foi quando a ideia nasceu. Não foi planejada, não foi premeditada. Foi um impulso que veio numa madrugada insone, quando eu estava rolando na cama vazia, sentindo o peso da injustiça me sufocar. Bruno tinha me trocado como quem troca de celular, simplesmente porque achou um modelo mais novo e mais atraente. Ele não tinha pedido desculpas, não tinha demonstrado arrependimento. Ele simplesmente tinha seguido em frente, como se eu fosse um capítulo chato de um livro que ele estava aliviado por ter terminado de ler. Comprei o glitter numa quarta-feira. Entrei numa loja de artesanato e pedi 7 quilos. A vendedora me olhou como se eu tivesse perdido o juízo. É para uma festa? Ela perguntou, curiosa. Eu sorri e disse que sim, era para uma festa muito especial. Uma celebração de liberdade, pensei comigo mesma. Mas não disse isso em voz alta. Escolhi cores variadas. Dourado, prateado, rosa, azul, verde, vermelho, roxo. Queria que fosse uma experiência completa, multissensorial, impossível de esquecer. No sábado de manhã, quando tinha certeza absoluta de que Bruno e Larissa estavam a quilômetros de distância, pegando sol e fingindo que a vida deles era um comercial de cerveja, fui até o apartamento. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Coloquei a chave na fechadura, girei devagar, e a porta abriu sem resistência. Entrei como uma invasora na vida nova do meu ex-marido, mas sem sentir nenhuma culpa. Apenas uma determinação fria e cristalina. O apartamento era exatamente como eu tinha imaginado. Moderno, minimalista, com aquela estética de revista de decoração que Bruno sempre quis, mas que eu achava impessoal demais.
Havia fotos deles por toda parte. Bruno e Larissa na praia, Bruno e Larissa num restaurante fancy, Bruno e Larissa fazendo careta para a câmera como adolescentes apaixonados. Cada foto era uma punhalada, mas eu não estava ali para sofrer. Estava ali para deixar minha marca. Comecei pelo quarto. Abri os pacotes de glitter e comecei a espalhar sobre a cama impecavelmente arrumada. O glitter dourado caiu como neve venenosa sobre os lençóis brancos de algodão egípcio. Depois abri as gavetas e despejei glitter dentro delas, sobre as roupas dobradas com tanto cuidado. Calcinha de renda preta da Larissa, glitter rosa, cuecas de seda do Bruno, glitter prateado, meias, camisetas, pijamas, tudo recebeu uma generosa camada de brilho eterno. Fui para o closet. Abri cada cabide, cada sapato, cada bolsa. Despejei glitter dentro dos tênis de corrida do Bruno, dentro das botas de salto alto da Larissa, dentro das jaquetas penduradas. Sacudi os pacotes como se estivesse temperando um prato gourmet, garantindo que cada fibra de tecido fosse impregnada com aquele pó impossível de remover. A sala foi a próxima. Abri o ventilador de teto e despejei glitter nas pás. Imaginei a cena. Bruno e Larissa chegando da viagem, com calor, ligando o ventilador e sendo recebidos por uma tempestade de brilho multicolorido caindo sobre suas cabeças. A ideia me fez sorrir pela primeira vez em semanas. Abri o ar-condicionado também, aquele modelo split moderno, e enfiei glitter nas saídas de ar. Cada vez que ligassem, seriam lembrados de que a vida não era tão perfeita quanto pareciam nas fotos do Instagram. Fui para a cozinha. Abri as gavetas de talheres e temperos. Não no que eles fossem comer, obviamente. Eu não queria envenenar ninguém, apenas irritar profundamente. Mas nas gavetas de panos de prato, de utensílios, de plásticos, glitter verde-limão nos potes de mantimentos, glitter azul turquesa nos copos guardados no armário. Cada objeto cotidiano agora tinha uma camada de lembrança brilhante da esposa descartada. O banheiro foi meu toque final de maestria. Abri os potes de shampoo e condicionador e coloquei glitter dentro, misturando bem antes de fechar de novo. Imaginei Larissa tomando banho, ensaboando os cabelos perfeitos, e depois se olhando no espelho com o couro cabeludo cintilando como uma bola de discoteca. Coloquei glitter dentro do creme hidratante, do sabonete líquido, até dentro do estojo de maquiagem dela que estava sobre a pia. Cada pincel, cada esponja, cada batom, agora tinha um toque mágico de purpurina eterna. Quando terminei, olhei ao redor. O apartamento parecia normal à primeira vista. Mas eu sabia. Cada superfície, cada tecido, cada canto escondido estava contaminado. O glitter ia se revelar aos poucos, como uma maldição de conto de fadas ao contrário. Não ia matá-los, não ia machucá-los fisicamente, mas ia lembrá-los todos os dias de que ações têm consequências, de que você não pode simplesmente descartar pessoas e esperar seguir ileso. Saí do apartamento e fechei a porta com cuidado, como se nunca tivesse estado lá. Voltei para casa e esperei. A primeira mensagem de Bruno chegou 3 dias depois. Você esteve no meu apartamento? Ele não estava perguntando, estava acusando. Respondi com inocência calculada. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Ele não respondeu imediatamente. Imagino que estava ocupado tentando entender como glitter tinha aparecido em literalmente todos os lugares. Uma semana depois, outra mensagem. Tem glitter até dentro das minhas cuecas limpas. Isso é coisa sua? Dessa vez não respondi. Deixei a mensagem no vácuo, porque ele não merecia nem o conforto de uma confirmação. 2 semanas depois, ele me ligou, pela primeira vez desde que tinha saído de casa. Eu deixei tocar 3 vezes antes de atender. O que você fez? A voz dele estava tensa, irritada, mas também havia algo ali que me deu uma satisfação profunda. Desespero. Não sei do que você está falando, Bruno. Respondi, com uma serenidade que eu não sabia que possuía. Você me amaldiçoou, ele disse. E eu quase ri. Larissa está enlouquecendo. Ela tem glitter no cabelo, nas roupas, até nas unhas. Não importa quantas vezes a gente limpa, ele continua aparecendo. É como se fosse eterno. Não, querido, respondi, e pela primeira vez em meses, senti algo parecido com poder. Eu não te amaldiçoei. Eu só te dei algo tão difícil de tirar quanto você foi da minha vida. E desliguei. As mensagens continuaram chegando. 2 semanas depois. Encontrei glitter dentro do ar-condicionado. 1 mês depois. Larissa está tendo que jogar fora metade das roupas dela. 6 semanas depois. O carpete novo tem glitter incrustado. O pessoal da limpeza disse que é impossível remover completamente. Cada mensagem era uma pequena vitória,
Um lembrete de que Bruno não tinha saído ileso dessa história. 3 meses depois, recebi a mensagem que ficou gravada na minha memória. Você me amaldiçoou. Ele escreveu de novo, mas dessa vez sem raiva. Apenas uma constatação cansada. Respondi novamente com a mesma frase, porque ela merecia ser repetida. Não, querido. Só te dei algo tão difícil de tirar quanto você foi da minha vida. Hoje, quando penso naquele dia no apartamento, não sinto remorso. Sinto algo diferente. Uma espécie de justiça poética, talvez. Bruno queria um recomeço brilhante, e eu dei exatamente isso a ele. Literalmente brilhante. Cada vez que ele encontra um grão de glitter num lugar novo, ele se lembra de mim. Cada vez que Larissa reclama de ter brilho no travesseiro, eles se lembram de que o passado não desaparece só porque você decide que ele não importa mais. Dizem que vingança é um prato que se serve frio, mas eu discordo. Vingança é um prato que se serve em glitter multicolorido, impossível de limpar, eternamente presente, lembrando que as pessoas que você descarta também têm voz, também têm poder, também podem deixar sua marca. E às vezes, essa marca brilha por meses, aparecendo em lugares inesperados, como um fantasma resplandecente do amor que você pisoteou. Mudei-me do nosso antigo apartamento 2 meses depois do incidente do glitter. Encontrei um lugar menor, mais aconchegante, mais meu. Redecorei tudo com cores que Bruno sempre disse que eram muito chamativas. Comprei plantas que ele dizia que não combinavam com o ambiente. Pendurei quadros que refletiam meu gosto, não o dele. Pela primeira vez em anos, me senti em casa de verdade. Não numa casa que eu dividia com alguém que me via como coadjuvante da própria vida, mas num espaço que era inteiramente meu. As amigas que sabiam da história do glitter me chamavam de louca. Algumas riam, achando que eu tinha exagerado. Outras me olhavam com uma admiração velada, como se eu tivesse feito algo que elas secretamente gostariam de ter coragem de fazer. Uma delas me perguntou se eu não tinha medo de consequências legais. Eu disse a verdade. Não tinha. O que Bruno ia fazer? Chamar a polícia e dizer que a ex-esposa tinha enchido o apartamento dele de glitter? Que crime era esse? Vandalismo decorativo? Voltei a trabalhar no meu próprio negócio de design gráfico, algo que tinha abandonado parcialmente quando me casei com Bruno, porque ele achava que eu deveria focar em ter uma vida mais equilibrada, o que na linguagem dele significava ter mais tempo para cuidar da casa e apoiar a carreira dele. Retomei projetos antigos, fiz networking, reaprendi a confiar na minha criatividade. Percebi que tinha passado tanto tempo sendo a esposa de alguém que tinha esquecido como era ser apenas eu mesma. Saí com amigas, dancei em bares que Bruno achava vulgares demais. Ri até minha barriga doer. Chorei quando precisei chorar. E aos poucos fui colando os pedaços de quem eu era antes de me perder num casamento que só funcionava porque eu me anulava. E o engraçado é que, no meio de toda essa reconstrução, o glitter se tornou meu símbolo pessoal. Comprei uma jaqueta com aplicações de glitter dourado. Pintei as unhas com esmalte cintilante. Coloquei um adesivo brilhante no meu laptop. Bruno me bloqueou nas redes sociais depois do 3º mês. Ouvi de um amigo em comum que ele e Larissa tinham se mudado para outro apartamento, mas que o glitter tinha ido junto de alguma forma. Está nas caixas de mudança, o amigo disse, tentando conter o riso. Eles não conseguem se livrar disso. A informação me encheu de uma alegria que eu não esperava sentir. Não era crueldade. Era simplesmente a confirmação de que minhas ações tinham tido o impacto exato que eu pretendia. Encontrei Bruno por acaso num café, 6 meses depois do glitter. Ele estava sozinho, mexendo no celular, e quando nossos olhos se cruzaram, ele pareceu genuinamente desconfortável. Eu poderia ter desviado o olhar, fingido que não o tinha visto, mas decidi fazer diferente. Me aproximei, com um sorriso educado, e disse oi. Ele balbuciou uma resposta, claramente sem saber como agir. Como você está? Perguntei, e a pergunta era sincera. Eu não sentia mais raiva. Apenas uma curiosidade distante sobre o homem que tinha dividido 15 anos da minha vida. Bem, ele respondeu, mas a voz dele não tinha convicção. E você? Eu olhei para ele, para as olheiras fundas, para a postura cansada, e senti algo inesperado. Pena. Estou ótima, respondi, e era verdade. A vida está brilhante. Usei a palavra de propósito, e vi o canto do olho dele contrair, como se tivesse levado um choque elétrico. Ele entendeu a referência. Claro que entendeu. Você sabe que aquilo foi cruel, né? Ele disse baixinho, como se tivesse ensaiado a frase. Pensei em responder com raiva, em listar todas as coisas cruéis que ele tinha feito comigo. Mas não fiz isso. Apenas dei de ombros. Foi criativo, respondi. E necessário. Ele abriu a boca para dizer algo, mas eu já estava me afastando.
Não tinha mais nada para dizer a ele. Aquela conversa tinha acabado meses atrás, no dia em que ele decidiu que eu não era mais suficiente. Hoje, quando olho para trás, vejo aquele episódio do glitter como um divisor de águas. Não porque tenha sido uma vingança épica que mudou minha vida, mas porque foi o momento em que eu parei de ser passiva na minha própria história. Durante 15 anos, eu tinha deixado Bruno ditar o ritmo, as escolhas, as prioridades. Eu tinha me moldado para caber na vida dele, encolhido meus sonhos para dar espaço aos dele, silenciado minhas necessidades para evitar conflitos. O glitter foi minha forma de dizer: eu existo, eu importo, e você não pode simplesmente me descartar sem consequências. Não foram consequências legais ou financeiras. Foram consequências simbólicas. Um lembrete constante de que cada ação tem um peso, de que as pessoas que você magoa carregam suas cicatrizes de formas que você não pode prever ou controlar. Algumas pessoas me perguntam se eu me arrependo. Se, olhando para trás, eu acho que deveria ter sido mais madura, mais digna, ter simplesmente deixado Bruno seguir em frente sem interferir. Minha resposta é sempre a mesma. Não, não me arrependo nem um pouco. Porque aquele ato aparentemente bobo de espalhar glitter num apartamento foi, na verdade, um ato de recuperação da minha própria voz. Foi minha forma de dizer que eu não ia desaparecer silenciosamente, que eu não ia fingir que estava tudo bem quando não estava. Aprendi que perdão não significa deixar as pessoas impunes. Aprendi que seguir em frente não significa esquecer o que te fizeram. Aprendi que, às vezes, fazer algo inesperado, algo que as pessoas vão lembrar, é mais libertador do que qualquer sessão de terapia ou qualquer discurso motivacional. Aprendi que glitter, aquele pó brilhante e irritantemente persistente, é a metáfora perfeita para o impacto que deixamos na vida das outras pessoas. Você pode tentar limpar, pode tentar ignorar, mas ele continua aparecendo, brilhando em lugares inesperados, lembrando você de algo que você gostaria de esquecer. Hoje, minha vida é diferente. Não é perfeita, não é sem desafios, mas é minha. Eu acordo quando quero, como o que quero. Trabalho em projetos que me inspiram. Saio com pessoas que me valorizam. Não tenho ninguém me dizendo que minhas escolhas são chamativas demais ou inadequadas. E quando vejo glitter em lojas, ou em roupas de outras pessoas, ou em decorações de festa, eu sorrio. Porque sei que em algum lugar, Bruno e Larissa ainda estão encontrando grãos de brilho nos lugares mais inesperados. E isso, de alguma forma absurda e infantil, me traz uma paz que eu não sabia que precisava. Se existe uma lição nessa história toda, talvez seja essa. Não deixe que ninguém apague seu brilho. E se tentarem, lembre-os de que glitter é eterno, impossível de remover, e que você sempre vai encontrar uma forma de deixar sua marca. Não importa o quanto tentem te esquecer. E você, se estivesse no meu lugar, o que teria feito? Conta pra mim nos comentários. Se inscreva no canal, assim você nos apoia a sempre trazer novas histórias emocionantes e surpreendentes para você.